E aí, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo ao canal Porco Raiz. Para quem não me conhece, eu sou o Léo Neto e vou com você até o final desse vídeo. Peço para você vir comigo, vamos até o final que tem muita coisa para a gente falar sobre o nosso Verdão. Vamos falar de Verdão então? Bora lá então! Isso aí, torcedor, antes da gente começar a falar do nosso Verdão, que ontem faturou a primeira vitória na Libertadores, eu vou deixar por aqui as nossas mídias sociais. Não perca, torcedor, se você não é inscrito, não nos segue ainda no Instagram, vai lá porque está ocorrendo uma mega promoção, mega sorteio de um quadro igual esse daqui, ó. Se você se inscrever lá, tem as regras direitinho, vai lá, você pode ganhar um quadro igual esse. Top demais, tá legal? Se você ainda não nos segue, nos siga, ative o sininho. Se gostar do vídeo, dá aquele like maroto, porque é o like que eleva o vídeo para outros palmeirenses, tá legal? Vou deixar também aqui fixado no primeiro comentário um produto digital que pode te ajudar a ganhar e fazer uma receita extra para ajudar no teu orçamento, caso você esteja precisando. É um valor irrisório, 30 e poucos reais, menos do que uma pizza, para você conseguir conhecimentos que vão fazer você engordar o teu orçamento. Então não deixa de comprar, não deixa de adquirir, eu indico para vocês, tá legal? E vamos pro vídeo. Pessoal, eu queria começar falando para vocês hoje, é claro que o nosso canal é estritamente palmeirense, palestrino de coração, mas eu queria comentar sobre um adversário, sobre um time que fez grandes investimentos nessa temporada e muito nós conversamos sobre esse time aqui mesmo no canal Porco Raiz. Nós falamos por diversas vezes, pô, o Palmeiras não está investindo assim como o Atlético Mineiro, o Galo está investindo. O Galo comprou o Hulk e comprou outros jogadores, não vamos ficar entrando em detalhes do que o Galo investiu nessa temporada, justamente pensando na Libertadores, pensando no Brasileiro, pensando em conquistar títulos, e foi muita coisa investida, não foi pouca não. Eu acho que hoje o elenco do Galo é um dos elencos mais caros do histórico nacional, né? E nada contra isso, mas infelizmente o Galo está meio que numa crise. Vou colocar uma imagem aí para vocês, a torcida pedindo a cabeça do técnico Cuca, que já esteve no Palmeiras por várias vezes, foi campeão conosco, mas não está fazendo o time do Galo jogar como deveria. Eles empataram na estreia da Libertadores por 1-1 e, portanto, o Galo meio que está numa crise complicada. Então o que eu queria dizer com isso é que não depende só de investimento, torcedor. Não, como o próprio Galo ano passado também tinha 200 milhões de investimento, investiu pesado e não ganharam nada, ganharam apenas o estadual. Então assim, nós temos que ter um pouco de paciência. Eu mesmo às vezes não tenho essa paciência. Eu mesmo às vezes fico irritado com essa passividade da nossa presidência, da nossa diretoria de futebol em não contratar, em não trazer reforços. Mas vocês vejam aí, né, para a gente se comparar aí ao Galo, os caras investiram milhões e estão aí, começaram com um empatezinho bem humilde, né, e nós não, começamos com uma vitória. Foi dura? Foi complicada? Foi também, mas nós estamos com 3 pontos, somos líderes no nosso grupo com 3 e os outros empataram, né? Del Valle, Defensa e Justiça empataram, conseguiram só 1 ponto. Então estamos bem no nosso início da Libertadores e vamos falar disso aí pra frente. Antes da gente começar a falar sobre o jogo em si, sobre o que aconteceu ontem no jogo lá em Lima, no Peru, eu queria falar um pouquinho sobre o comentarista da Fox, que já foi jogador do nosso Verdão, é o Zinho, né? Estava comentando o jogo ontem e por diversas vezes a gente ouviu o Zinho criticar, né, a nossa formação tática, né? A formação que o Abel colocou com 3 zagueiros, que eu inclusive já tinha elogiado anteriormente quando o Palmeiras fez isso no Paulista, no jogo contra o Botafogo, claro que com os jogadores reservas, né? Mas dessa vez fez com o time titular e eu achei muito interessante essa formação tática do Abel. Alguns podem falar, pô, mas é uma formação retranqueira. Eu discordo. Para mim, essa formação 3-5-2
2 é a formação ideal para o nosso Palmeiras. Porém, eu acredito assim, nós temos que ter os alas um pouco mais velozes, mais rápidos e mais interessados em atacar. Ontem, infelizmente, a gente estava sem o Matias Vinha na esquerda e com o Marcos Rocha na direita. Nós sabemos que o Marcos Rocha tem um viés melhor de ataque do que de defesa, tá? Então, assim, é interessante essa formação pensando no nossos alas. Mas eu enxergo também o seguinte, imagine você, torcedor, se ontem nós tivéssemos de ala o Vinha, que estava suspenso, e na ala direita o Gabriel Menino, que faz essa função, inclusive foi escalado para a seleção brasileira para fazer a ala direita. Imagina se nós tivéssemos esses dois alas atuando ontem nesse jogo. Eu acho que no primeiro tempo a gente já tinha enfiado uns 3, 4 gols pela postura que a gente viu do Universitário. Tá? Eu não concordo com o Zinho no seguinte, logo que começou, ele comentou sobre essa formação tática no primeiro tempo, condenando, já dizendo que o Palmeiras tinha tanto zagueiro que não poderia tomar gol, né? E no segundo tempo ele já abre o segundo tempo dizendo que essa formação tática não o agrada, ele deveria ir para cima colocando os laterais, né, abrindo o jogo pelas pontas para ganhar mais verticalidade. Eu discordo, porque os alas tinham total liberdade de subir, tá? A verticalidade existe com os alas e também tínhamos mais solto e mais à frente o Patrick de Paula, que é um volante de natureza. Ele estava mais à frente do que a posição de volante, então ele tinha mais liberdade para pisar na área, tanto que pisou, chutou, jogou bem o Patrick de Paula. Então, eu te condeno, Zinho, porque como que você fala que um time é retranqueiro, que o time está jogando mais e que precisaria abrir mais o jogo para ganhar, estando com 2-0 no placar? Fica meio esquisito, né? Vamos para frente, falar um pouquinho do jogo. Eu vou falar o meu sentimento do que eu vi desse jogo. Vamos lá. Vamos lá, torcedor, o que o Léo Neto aqui viu desse jogo de Palmeiras contra o Universitário lá em Lima, no Peru? A gente já imaginava que o Universitário viria com uma postura um pouco mais defensiva, né? O Universitário no primeiro tempo deu campo para o Palmeiras, a marcação não era uma marcação alta, eles começavam a marcar do meio campo para trás, com isso deu possibilidade da nossa linha de defesa subir, liberar mais os nossos alas, mais ainda do que a formação técnica já permitia, né? Então assim, a gente adiantou as nossas linhas e conseguimos transacionar muito bem essa bola no meio de campo, os nossos volantes mais adiantados e a própria zaga oferecendo a bola para o meio de campo poder transacionar essa bola e levá-la até o ataque. Não vimos muitos chutões, o que me agradou bastante. Claro, o time do Universitário não é o time, não é aquela coisa maravilhosa, não é um River Plate, não é um Boca Juniors, né? Não é um Flamengo, por que não exaltar? Não é um Galo, que tem uma jogabilidade muito mais efetiva, mas é um time e não é bobo, e mostrou isso no segundo tempo, todos vocês viram, né? Mas no primeiro tempo nós tivemos todo o domínio das ações, conseguimos fazer um gol meio feio, né? Do Danilo, aquele gol meio que a gente não sabe se foi do defensor, se foi do Danilo, enfim, a bola entrou, não passou pelo Danilo e 1-0 para o Palmeiras. Poderíamos ter feito mais pelo domínio e pela posse de bola que tivemos, acho que foi mais de 70% de posse de bola. No segundo tempo, o time voltou com a mesma formação. Eu, particularmente, no segundo tempo já trocaria para dar um pouco mais de fôlego para a equipe. Eu faria o seguinte, eu tiraria o Danilo, tá? O nosso volante Danilo, colocaria o outro Danilo, Danilo Barbosa, que eu acho que é um cara que merecia uma chance de se colocar melhor até numa competição internacional, tá? Quando entrou bem. É claro que entrou naquele meio de põe aqui, põe lá, e aí o time já estava numa sensação de desespero, tá? Mas mesmo assim, eu ainda acho que ele jogou bem, que ele entrou bem no segundo tempo. Então eu colocaria o Danilo Barbosa, tá? Tiraria também o Luiz Adriano, que estava meio apagado, só estava fazendo, ele só estava fazendo o pivô. O que ele fazia era jogar o corpo, segurar a bola e cair. Então assim, cansado, né? Luiz Adriano sem muita efetividade, não adianta fazer o pivô se não tem ninguém entrando. Tá? Então eu acho que o Luiz Adriano era uma peça morta nesse jogo. Eu já colocaria o Wesley, então colocaria o Wesley no lugar do Luiz Adriano e o Danilo Barbosa no lugar do Danilo, porque o Patrick de Paula estava jogando muito bem. Não foi feito isso, tivemos aquela falta com expulsão do Empereur,
que eu assim não julguei que a falta fosse para expulsão, mas a arbitragem ela foi um pouco tendenciosa nesse sentido de dar cartão, distribuiu muitos cartões, só que deixou de distribuir um cartão para aquele atleta do time adversário que deu aquela entrada criminosa no nosso atacante Rony, poderia ter quebrado a sua perna. Então faltou um pouco de critério nessa arbitragem, né? Distribuiu o cartão para todo lado, mas o critério estava um pouco descompensado. Tomamos o gol logo na sequência da expulsão do MPRU, numa besteira ali do Marcos Rocha, mas bola parada, é complicado. E 3 minutos depois, numa atitude infantil do Danilo com aquela mão na área, todo mundo viu, não tem o que se discutir, pênalti claro, tomamos o empate e aí entramos num desespero, tivemos um apagão total. Isso se refletiu no Abel. O Abel começou a trocar peças aleatoriamente, não entendi algumas trocas, nem vou pontuar o porquê de cada uma delas, mas eu vi trocas muito aleatórias, o desespero assim de dar fôlego para um time que tinha um jogador a menos e que precisava correr em dobro, né? Isso que eu vi. Não tivemos um efeito momentâneo, mas o time do Palmeiras está de parabéns porque brigou, se defendeu, brigou. O time dos caras cresceu muito e nós tivemos efetividade com aquela cabeçada do Renan, nos coroando com a vitória no final. E o que importa são 3 pontos, liderança do grupo e iniciamos bem rumo ao tri. Claro que o time não estava 100% completo, estreia, há nervosismo, mas a gente vai sim se efetivar nessa competição, e não só nessa, mas como em todas. Esse é o meu sentimento, o sentimento do Léo Neto aqui do Porco Raiz, tá legal? Muito obrigado pela sua paciência, convido vocês a todos, hoje à noite às 20 horas teremos a nossa live com convidados muito especiais, gente boa, gente muito bacana, para a gente discutir sobre tudo isso com a sua participação, com o seu áudio, com a sua opinião. Então convido vocês, 20 horas hoje, a live de quinta do Porco Raiz, para a gente falar sobre isso, falar do jogo de sexta-feira contra o Guarani, já no Paulistão. Vamos falar de muita coisa, tá legal? Espero vocês lá. Grande abraço, avante palestra!